Você se lembra do primeiro livro que conseguiu ler quando criança? Eu lembro até hoje da experiência incrível que foi ler pela primeira vez. Então pense que agora você pode ajudar as suas crianças a criarem essa mesma conexão com a leitura. Eu sou a Fafá, do canal Fafá Conta, e hoje vou dar 7 dicas para estimular o hábito da leitura nas crianças que começaram a ler. A 6ª dica é bem especial, você vai ver. Vou começar com uma recomendação bem simples, mas que muitos pais não seguem. Pare de confundir a leitura literária com lição de casa. E eu não falo isso para desmerecer as lições de casa, mas porque a descoberta da leitura deve ser uma forma de a criança experimentar várias emoções, sensações, mundos diferentes. Esse mundo novo, cheio de possibilidades, não deve ser encarado como uma tarefa que foi passada e que precisa ser entregue ou avaliada pelos professores. A dica 2 é: desafie os novos leitores. No começo, é normal que eles demorem para fixar as palavras que estão aprendendo. Por isso, muitas histórias trazem frases curtas, textos em caixa alta e cheios de repetição. Isso não quer dizer que você deva privar os novos leitores de palavras um pouco mais rebuscadas. Eu costumo falar que palavra difícil é aquela que a gente não usa. Ao possibilitar leituras com um vocabulário mais rico e diversificado, você está possibilitando que a criança amplie o seu vocabulário. E isso é muito legal. A dica número 3 vai contra o que muitos pais fazem assim que os filhos começam a ler. Continue lendo para eles. Não é porque a criança já consegue ler pequenas frases e até livros inteiros que você deva pensar: ufa, missão cumprida. O jeito como você lê uma história para seu filho ou filha tem um significado especial. O tom da sua voz, a forma como você enfatiza algumas palavras, os gestos que você faz quando lê, o seu olhar para a criança. Tudo isso serve de apoio e é imprescindível para que ela desenvolva o hábito da leitura, ganhe confiança e sinta que o seu cuidado, amor e carinho continuam presentes, mesmo que ela esteja se tornando cada vez mais independente. Afinal, você quer que o seu filho ou filha saiba que pode contar com você sempre, não é? Com isso, a gente vai para a dica número 4. Apresente diferentes gêneros e formatos. Lembre da fase da introdução alimentar. Tinha que oferecer diversidade de alimentos e várias vezes para a criança acostumar o paladar e saber fazer boas escolhas, não é? Com os livros é a mesma coisa. A maravilha da literatura é que existem livros com gêneros e temas para todo mundo, portanto, ofereça diversidade. Poesia, histórias de fantasmas, livros-imagem com vários capítulos, histórias sobre personalidades históricas, sobre diferentes povos, sobre música, histórias em quadrinhos. As possibilidades são imensas e você pode se surpreender com a descoberta que eles farão. Aliás, que vocês farão juntos. A dica 5 é uma das mais importantes. Invista tempo nesse novo hábito. No começo, a criança pode ler um pouco, parar na metade da história, querer brincar, enjoar do livro que está lendo. Ou seja, nem sempre o tempo que ela emprega na leitura é o tempo que você gostaria que ela utilizasse. E tá tudo bem. A gente precisa respeitar o tempo dela e não forçar uma leitura que às vezes não está sendo prazerosa naquele momento. O risco de ela transformar uma promissora paixão pela leitura em algo burocrático e cheio de aborrecimento pode acontecer. Talvez ela não queira voltar para aquele livro que começou a ler e prefira uma outra história. Talvez ela só queira saber daquela história e nenhuma outra mais. Isso acontece e é muito normal. Confia em mim. Dica número 6. Converse com eles. É muito gostoso ouvir uma criança que aprendeu a ler recentemente e também é um prato cheio para divertidas conversas. A criança tem dúvida sobre uma palavra? Procure o significado junto com ela. Ela quer saber qual a moral daquela história? Ué, e toda história precisa ter moral ou uma mensagem?
Debata isso com ela. Pergunte então o que ela entendeu da história que ela leu, se ela tem alguma dúvida. Explique que tá tudo bem as pessoas chegarem a diferentes conclusões. Enfim, ouça a criança com atenção e aprenda a mediar uma gostosa conversa sempre que possível. Mas essa conversa não é obrigatória. Vocês podem ler e apenas ficar ali curtindo os sentimentos e reflexões sem também precisar conversar a respeito. Deixe a criança livre para que ela converse se ela tiver vontade e necessidade. E com isso chegamos à dica 7, a nossa última dica. Comece a organizar uma pequena biblioteca em casa. Só que não é para comprar todo o livro que você vir pela frente. Uma boa biblioteca para as crianças não precisa ter muitos livros, até porque ficaria muito caro sair comprando toda a livraria, né? Aqui o que importa é a qualidade e não a quantidade. Tem algum escritor ou escritora que marcou a sua infância? Quem sabe os seus filhos também não gostam deles? Tá sem ideia de que livro comprar? Existem clubes de assinaturas com uma curadoria feita por especialistas no assunto e que todo mês enviam bons livros. Outra forma de começar uma biblioteca é dando livros de presente. As crianças adoram brinquedo porque sempre foi o que elas ganharam e, claro, brincar é muito gostoso. Mas que tal trocar um desses brinquedos por um livro? Vai por mim, dar livros de presente pode ser uma super experiência marcante e valiosa para estimular ainda mais essa paixão pela leitura. E bons livros podem acompanhar a criança por muitos anos, às vezes por mais tempo do que um brinquedo. Mas por favor, não entendam que não é para dar brinquedos, não é isso. Só tô querendo mostrar que os livros também podem ser excelentes presentes, porque a gente tem o costume de pensar sempre em brinquedo para dar para as crianças. Agora conta pra gente na rede de carinho o que você achou dessas sugestões. Se você tem outra dica que também funcionou na sua casa ou escola, conta lá. Que vocês tenham ótimas leituras juntos. Um beijo, tchau e até a próxima!